Botafogo no Mineirão às 4 horas da tarde. Transmissão ao vivaço aqui na Globo, reedição da última final da Libertadores. Então bora lá para a cidade do Galo, onde tá o João Vitor Nunes. João, o Atlético precisa dar uma resposta para um início bem ruim de Brasileirão, né? É o pior começo de Brasileirão do Atlético desde o início dos pontos corridos, né? São apenas 2 pontos conquistados, 2 empates e 2 derrotas em 4 jogos, um aproveitamento de 16%. Nunca desde 2003, né, quando começou esse formato do Brasileirão, o Atlético teve um começo tão ruim. Então precisa dar essa resposta, né? Ontem o time já treinou aqui na cidade do Galo, foi um treino regenerativo para quem jogou na derrota contra o Santos. Hoje, agora pela manhã, já teve uma atividade também, os jogadores estão saindo aqui agora, tem até alguns torcedores aqui pedindo para tirar foto, esperando aqui a saída dos atletas do Atlético, e ainda tem mais uma sessão de treinamento amanhã de manhã, antes desse confronto contra o Botafogo, né? Como você adiantava, né, uma reedição da decisão da Libertadores no ano passado, mas um jogo muito diferente, né? Muitas peças trocaram por ambos os lados e as duas equipes também não estão praticando o melhor futebol dentro desse Brasileirão. O Botafogo também venceu apenas uma partida dentro desse campeonato, então jogo muito importante. 4 da tarde, como você já adiantava, né, aqui na tela da Globo. Bora de informação exclusiva. Juninho Capixaba, lateral e meio-campista do Red Bull Bragantino, segue na mira de 4 times brasileiros. E a ideia de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro é contratá-lo para metade do ano, embora exista uma grande dificuldade o fato de o Juninho já ter disputado 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Se ele entrar em campo mais 3 vezes, estará impedido de defender outro clube no Campeonato Nacional dessa temporada. Até por isso, posso assegurar para vocês que as tratativas entre esses clubes que eu citei e o Red Bull Bragantino esquentaram nos últimos dias. Representantes de Galo, Cruzeiro e especialmente Palmeiras entraram em contato e tentam chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, que faz jogo duro. O time de Bragança pede 7 milhões de euros pela transferência do atleta, que quase se mudou para o Palmeiras no início do ano, numa troca pelo Vanderlan, e que também esteve nos planos do Cruzeiro. Na oportunidade ele seria trocado pelo Marlon. A nova rodada de negociações envolvendo esses clubes também pode assegurar transferências de atletas no modelo de troca, mas isso tudo está sendo debatido e precisa ser acertado o mais rápido possível, sob o risco de o Juninho completar 7 partidas e ficar impossibilitado de defender outro clube no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Galo, pedido expresso do técnico Cuca. Em relação ao Cruzeiro, seria alternativa tanto para a lateral quanto para o meio. No Palmeiras chegaria eventualmente para a substituição do Piquerez, que pode ser negociado na metade do ano. Se você não lembra muito sobre o Juninho Capixaba, eu queria te contar que ele chegou ao Red Bull Bragantino em 2023, sempre como titular absoluto. Na atual temporada são 16 jogos, 2 gols e 3 assistências. A gente vai falar do Atlético, que enfrenta o Botafogo no final de semana. Atlético em alerta, ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro após 4 rodadas, em busca exatamente de quebrar essa marca. A equipe tem o seu pior início de Brasileirão desde que ele é disputado em pontos corridos. O Elton Novaes acho que já destacou isso bastante aqui. Apenas 2 pontos em 4 rodadas. A marca anterior era de 2017, quando somou 3 pontos nos 4 primeiros jogos. Nem no ano de rebaixamento, em 2005, o aproveitamento foi tão ruim. Naquele ano o time marcou 4 pontos nas 4 primeiras partidas. A defesa, que até então era inquestionável no Campeonato Mineiro, era uma das menos vazadas do país, com média de 0,29 gols sofridos por partida, viu a média dobrar agora para 0,58. Após o jogo contra o Santos, o técnico Cuca alertou da importância de ganhar o próximo jogo para não entrar em crise. Alguns que já acham que o Atlético está em crise, e a gente quer saber o que pode explicar a queda de rendimento do Atlético, porque os resultados não acontecem, e se foi de fato. Até vi passando hoje no meu Twitter, o Breno gravando o título, né? Você falando que o Atlético te iludiu. É isso mesmo, mas eu acho que a gente também... Acho que nada se explica com uma palavra. Quando um time começa a ter, para mim, o Atlético não está em crise, é um momento de oscilação, mas são vários fatores para explicar esse momento, né, Breno? Porque independente da gente colocar o potencial que os jogadores do Atlético têm,
A gente tem que entender onde o Atlético está agora, né? O Atlético está na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Ninguém imaginava isso no início da competição. O Atlético foi ex-campeão. O Atlético fechou o Campeonato Mineiro depois de fazer um primeiro jogo ganhando de 4-0 numa final, em que você deu para o torcedor um alento de que as coisas no Campeonato Brasileiro não seriam fáceis, óbvio que não, mas que o Atlético brigaria lá em cima numa competitividade e ainda com a chegada de alguns reforços pontuais. Isso não aconteceu. E pelo contrário, saíram jogadores. E aí, o elenco, aí existe, olha, dá pra gente pegar até um exemplo do que aconteceu ontem com o Cruzeiro. O Atlético vinha jogando bem? Tá, vinha jogando bem, mas você falar que fez uma grande partida contra o Grêmio, pra fazer uma grande partida você tem que ganhar e tem que fazer gol. Ontem o Cruzeiro fez uma grande partida contra o Bahia. Ganhou, fez gol. Então assim, o Atlético fez uma boa partida contra o Grêmio, mas não venceu. Então na tabela tá lá, 0 pontos. Aí quando você pega essa junção, jogo a jogo, aí o Atlético, no meu ponto de vista, ele vem caindo de intensidade, ele vem caindo de até finalizações, porque no jogo contra o Santos a gente viu o time, o ataque do Atlético sendo inoperante. Isso preocupa. Agora, o que preocupa mais, Valu, Elton, Bruno e amigos de casa, agora o torcedor do Atlético, que já estava com receio, ele está totalmente começando a ficar desacreditado. Nós vamos ter um Mineirão, que ontem teve 26 mil, não foi no Mineirão? Isso, 26.557. Pois é, nós vamos ter feriado hoje, tem feriado na segunda. Isso mesmo. Belo Horizonte tá parada. Amanhã tem Atlético e Botafogo. Amanhã não, domingo, perdão. Atlético e Botafogo, 4 horas da tarde no Mineirão. Será que nós vamos ter um público? Domingo de Páscoa. Pois é. Então, quer dizer, isso é outro problema. Porque nesse momento o Atlético tem historicamente o apoio da torcida que ajuda. Sempre, né? Apoia. Eu acho que um público na casa de 20 mil, vai 22 tá ok. Igual esse demais. Público de ontem, considera um bom público diante dessas circunstâncias. Claro, pô, a gente tem que entender. A gente tem que entender também. O horário, 9h30 da noite, eu acho. Mas acaba pela situação do Atlético no Brasileiro sendo ruim, né, Breno, Elton, Bruno? Exatamente. O ideal era que tivesse uma mobilização pesada. Maior, mas até pedir isso pro torcedor do Atlético nesse momento. Não, mas não é impossível pedir, até pelas circunstâncias. E eu falo até pelos traumas do passado. Tá. Eu acho que os traumas do passado também, eles vão pesar para esse jogo. Você acha que o atleticano que vai pro campo no domingo, ele vai levar um pouco... O torcedor? O torcedor vai. O jogador não pode levar. Não, sim, isso. O torcedor vai e muito. Eu acho que... Vai falar assim, esse Botafogo... Cara, a grande maioria dos torcedores atleticanos que eu tenho contato, tem uma marca, uma cicatriz, para muitos ainda nem foi fechada, nem se tornou cicatriz. Então é um machucado mesmo, por causa do que aconteceu no final do ano passado. Não só por causa da derrota para o Flamengo na Copa do Brasil, mas principalmente o jogo contra o Botafogo pela circunstância, pelo modo que foi. Falando desse time atual, eu acho que tá na hora, e é momento, o momento pede, porque eu falo muito que o campo fala. O momento do Cruzeiro, o campo já gritou, e hoje o campo do Atlético grita. Eu acho que tá na hora, do mesmo modo que eu vim aqui várias vezes e falei, Leonardo Jardim, dá 2 passinhos para trás e tenta mudar um pouco a sua formatação. E ele pegou e mudou. O Cuca também precisa. A defesa do Atlético precisa ser melhor protegida. Eu não vou insistir nos nomes que eu citei, que desde o momento que o Alan Franco sai do time por causa de lesão, do Menino sai do time por causa de opção técnica, né? Opção do próprio treinador. Eu vejo que existiu uma fragilidade maior no sistema defensivo. Sou eu acho isso, eu vejo isso. Eu noto que o Atlético teve uma fragilidade maior a partir da saída desses jogadores. E na minha visão, tá na hora do Cuca dar um passinho para trás e tentar reorganizar isso. E como pode ser essa reorganização? Preenchendo mais o meio-campo, tirando um dos homens de frente, como o Coelho ou o Rony, e preenchendo com mais um jogador de meio-campo. Elton, qual seria o seu exemplo? Vamos lá, então coloca Fausto Vera, coloca Menino, coloca Rubens e coloca Scarpa. Pronto, você tem um meio-campo com 4 jogadores, você vai ampliar a marcação, você vai dificultar que a bola chegue com maior facilidade para agredir a defesa do Atlético. E você vai ter na frente 2 jogadores de qualidade e ainda tendo o Scarpa com uma mobilidade maior. Então, é o que eu faria. Quando me pede uma solução, velho, mas eu não sou o Cuca.
Agora, cabe ao Cuca dar um choque de gestão nesses jogadores. Os jogadores do Atlético, eles não podem, não poder mesmo, entrar nos próximos jogos da mesma maneira que entraram nas partidas contra o Vitória e principalmente diante do Santos. Eu acho Posso que... só concluir rapidinho, assim, né? Porque eu sei que tá apertado de horário. A questão do Hulk, eu acho que o Galo tem aquele velho problema, a Hulk dependência. O Hulk ainda não voltou plenamente depois daquela lesão que ele teve no jogo contra o Tombense. Ele ainda não rendeu o que ele pode render desde que ele voltou da lesão. E como o time do Atlético ele é feito para girar em torno do Hulk, tá precisando de ter esse reforço assim no meio de campo pro Hulk poder ter um pouquinho mais de liberdade para jogar. Atlético capta 60 milhões de reais do mercado financeiro e define destino do valor. O Atlético concluiu sua operação de captação de recursos por meio de debêntures registradas na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. No total, o clube arrecadou 60 milhões de reais, valor que será totalmente destinado à reestruturação de dívidas. A emissão, iniciada em outubro do ano passado, tinha como meta inicial a obtenção de 105 milhões de reais. Os papéis emitidos têm vencimento previsto para 2027 e foram direcionados exclusivamente a investidores profissionais. Segundo uma fonte da alta cúpula da SAF, ouvida pelo GE, as debêntures representam dívidas de longo prazo com custo mais baixo, ou seja, o Galo está basicamente substituindo dívidas mais caras por outras mais vantajosas. Com os recursos obtidos, o Atlético pretende quitar compromissos bancários com juros elevados e vencimentos mais próximos. Atualmente, o passivo do clube está estimado em cerca de 1,4 bilhão de reais. Os títulos vão remunerar os investidores com uma taxa equivalente ao CDI, Certificado de Depósito Interbancário, acrescida de 3,5% ao ano. O período para a captação foi encerrado em 29 de março de 2025. O montante arrecadado, os 60 milhões de reais, já está registrado no balanço financeiro apresentado pelo clube no início deste ano. O cenário da SAF do Galo, a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Atlético completou um ano em julho de 2024. O primeiro aporte financeiro, de 913 milhões de reais, foi recebido em novembro de 2023. A dívida total do clube, divulgada no relatório mais recente, permanece na casa dos 1,4 bilhão de reais, com expectativa de redução para 1,2 bilhão de reais até o fim de 2025. Desde a formalização da SAF, o clube tem buscado ampliar suas fontes de receita. Um novo investimento de 200 milhões de reais foi realizado por Daniel Vorcaro, enquanto o FIGA ainda aguarda a liberação dos 100 milhões de reais inicialmente prometidos pela instituição. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho e opine nos comentários.